Olá pessoal, tudo bem? Vamos que vamos rumo à sua aprovação. Sou o professor Otaviano, já nos tínhamos nos encontrado, exatamente, já tínhamos nos encontrado em Estatuto da OAB e agora estamos de volta com você aqui no CPA Concursos para Direito Ambiental, exatamente, focados no exame de ordem, Direito Ambiental, lembrando, queridos alunos de todo o Brasil, que Direito Ambiental tem caído duas questões corriqueiramente nos exames de ordem, mas nós estamos atentos, até porque eu sempre digo para os nossos alunos que as duas questões mais importantes do exame de ordem, sem dúvida, é a de Direito Ambiental, não precisa falar para nenhum outro professor para não causar ciúmes, mas as duas questões mais importantes de Direito Ambiental e o nosso objetivo com vocês é justamente trabalharmos aquelas tendências, aqueles pontos que a FGV tem pedido em suas provas e projetar aqui, a gente chama de momento astro, quando o professor Otaviano está pressentindo que algum tema possa cair na sua prova. Nós falaremos bastante sobre os momentos o astro e também algumas tendências que a FGV tem colocado em suas provas. Então preste bem atenção, nós vamos trabalhar com vocês neste curso bem focadinho para exame de ordem, trazendo os institutos e comentando com vocês aquilo que nós estamos pressentindo que possa cair na sua prova. E você já me conhece, como aqui não é Barretos, não tem rodeio. Vamos para o primeiro ponto de aula, vem comigo para a tela, vamos juntos para o slide. Novo Estado Ambiental. Então nós temos ali na Constituição Federal de 88 uma nova formatação jurídica a respeito da proteção ao meio ambiente no nosso país. Então a Constituição Federal de 88 traz no seu título 8º da Ordem Social, no capítulo 6º, especificamente o tema do meio ambiente. Volta para cá, vem comigo, eu quero que você observe que essa Constituição Federal de 88, ela é a primeira Constituição Federal a tratar de um tema eminentemente ambiental. As constituições anteriores, a Constituição Federal de 88, não traziam uma preocupação específica sobre o meio ambiente. A ótica trazida pelas constituições anteriores era uma ótica eminentemente exploratória. O meio ambiente era visto apenas como utilitarismo. Agora, de 88 para cá, nós temos a gestão ambiental, nós temos a tutela ambiental em todos os seus aspectos. Por isso que essa Constituição Federal de 88 nos traz um novo panorama jurídico constitucional e você que vai fazer a prova de exame de ordem agora que se aproxima, preste bem atenção no que estamos falando, porque a FGV adora a questão constitucional ambiental para colocar em suas provas. Então lembre que a Constituição Federal de 88 ela tem uma ótica ou um viés ambiental, social e econômico. Então o direito ambiental, o meio ambiente ecologicamente equilibrado trazido pela Constituição Federal de 88 passa a ser um bem jurídico ambiental. E você pode estar se perguntando, mas qual é o artigo, Otaviano, fundamental para a minha prova de exame de ordem? Qual é o artigo que eu tenho que saber para FGV que se aproxima? Você tem que saber, vem comigo, vamos para a tela, você tem que saber esse artigo 225 da Constituição Federal, você tem que saber exatamente para a sua prova FGV. O artigo 225 tem a seguinte redação, acompanhe comigo na tela. Trata-se de um bem jurídico ambiental, estamos tratando aqui, eu sempre brinco com os alunos, né, do BEJA, beija ou não beija. O que é o BEJA? É o bem jurídico ambiental, trazido pelo artigo 225, que tem a seguinte redação. Todos, já grife ali no seu caderno, anote, sempre me acompanhe nas aulas com o caderno aberto, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então essa é a redação, a dicção do artigo 225, volta para mim, vem comigo. Esse artigo 225, por certo, não é o único artigo da Constituição Federal a tratar do meio ambiente, obviamente não é, mas sem dúvida é o artigo mais importante da Constituição Federal sobre a temática ambiental. Existem vários artigos da Constituição Federal de 88 trazendo essa questão ambiental, mas, repito, anote no seu caderno, o artigo 225
é, sem dúvida, o artigo mais importante a respeito da questão ambiental, focados para exame de ordem, exatamente. Para exame de ordem, esse artigo 225, ele é central, ele é fundamental. Quais são os destaques que farei para você a partir de agora, nesta primeira aula de Direito Ambiental, focados para exame de ordem? Quais são os pontos centrais desse artigo 225 que vou comentar com você? Primeira coisa, todos. O artigo 225 tem essa expressão, todos. Quem são os todos? Todos, para a FGV, apenas o ser humano. Anote isso. O todos pela FGV é a chamada visão antropocêntrica. E o que é a visão antropocêntrica, Otaviano? Visão antropocêntrica é aquela visão que coloca o homem no centro dos interesses. E esta é a visão adotada pela FGV. A FGV coloca essa visão como sendo a visão predominante. Então, se na sua prova agora de OAB cair a respeito, qual é a visão que tem a FGV a respeito, né? Vai cair na sua prova assim, o artigo 225 apresenta a visão antropocêntrica, falso ou verdadeiro? Verdadeiro. É a visão antropocêntrica trazida pela FGV, essa visão, isso eu quero que você anote, é quando o homem está no centro dos interesses. Então, para fins de prova de OAB, visão antropocêntrica. Então, esse todos incluiria, por certo, somente o ser humano. E continua lá o artigo, todos têm direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado. Esse direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, passa a ser um direito fundamental. Anote isso no seu caderno. Então, todos, visão antropocêntrica, têm direito. Esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental. Anote isso, direito fundamental de terceira geração. Anote lá, daqui a pouquinho eu vou te mostrar no slide. Estou apenas comentando com você o que nós vamos ver no slide daqui a pouco. Então todos têm direito. Esse é um direito fundamental de terceira geração ou dimensão. Alguns autores dizem que é geração ou dimensão. Por que terceira geração ou terceira dimensão? Porque está relacionado, anote no seu caderno, à solidariedade e à fraternidade entre os povos. Então fique bem atento nesse aspecto. Todos têm direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo. Anote no seu caderno lá, vá acompanhando comigo, passo a passo. Estamos aqui destrinchando, especificando, detalhando para você esse artigo tão importante para a sua prova de exame de ordem. Artigo 225, bem de uso comum do povo. O meio ambiente ecologicamente equilibrado passa pela Constituição Federal de 88, então, a ser um bem de uso comum do povo. Significa dizer que mesmo que eu não seja proprietário, eu tenho interesse na preservação ambiental de todas as áreas ambientais. Então, mesmo que Pedro, por exemplo, seja o proprietário de áreas urbanas ou rurais, de imóveis urbanos ou rurais, Pedro não pode fazer o que quiser com o meio ambiente que está dentro do seu imóvel. Porque eu, mesmo não sendo proprietário daquele imóvel, porque é Pedro, eu tenho interesse na preservação ambiental daquelas áreas. Por quê? Porque o meio ambiente que está lá dentro é bem de uso comum do povo. Então essa é uma observação muito importante. Bem de uso comum do povo. Repito para você, mesmo não sendo, olha lá, proprietário, eu tenho interesse na preservação ambiental. Então, esse bem de uso comum do povo significa dizer que nós estamos diante de interesse difuso. Esse meu interesse na preservação ambiental da área de meio ambiente que está na área de Pedro, no imóvel rural ou urbano, não importa, esse meu interesse significa interesse difuso, interesse aberto. Olha a minha mão, interesse difuso, interesse aberto. Por isso que é bem de uso comum do povo. Aí continua o artigo, essencial à sadia qualidade de vida. Ora, o objetivo, portanto, do artigo 225 é sadia qualidade de vida. Então, se preserva, se protege o meio ambiente justamente para sadia qualidade de vida. Esse é um ponto muito importante também do artigo 225. Olha agora, impondo-se ao poder público
impondo-se ao poder público e à coletividade. Então veja, aqui ó, impõe-se ao poder público e à coletividade, repito, é uma imposição ao poder público e é uma imposição à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Então o poder público e a coletividade têm o dever constitucional de protegê-lo e defendê-lo, preservá-lo e defendê-lo. Para quem? Olha agora, para as presentes e futuras gerações. Opa, para as presentes e futuras gerações. Isso é a parte final do artigo 225. Então observe, quando o artigo 225 fala na parte final, preservá-lo para as presentes e futuras gerações, estamos diante da tutela, anote isso no caderno, tutela intergeracional. Opa, veja comigo lá, é a proteção entre gerações, as presentes e as futuras gerações. Tutela intergeracional, entre as presentes e futuras gerações. Se na FGV agora, na sua prova, que se aproxima, cair uma assertiva assim: o meio ambiente ecologicamente equilibrado deve ser protegido e preservado para as futuras gerações apenas. Falso ou verdadeiro? Falso. Para as presentes e para as futuras gerações. Esse presentes e futuras gerações, a FGV pode colocar assim também: princípio da tutela intergeracional. Anote isso. Tutela intergeracional é a proteção, é a tutela entre gerações. Então lembre que o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele tem uma ótica, um viés intergeracional. Presentes e futuras gerações. Presentes e futuras gerações. Então, esses são alguns destaques que eu faço para você do artigo 225. Vejamos agora no slide quais são as informações. Veja lá que eu falei que era direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, acompanhe comigo lá. Algumas características desse bem jurídico ambiental, eu sempre brinco com os alunos, né? Beija ou não beija? Beija, bem jurídico ambiental. É o direito fundamental de terceira geração, porque envolve a solidariedade e a fraternidade entre os povos. O próprio Supremo Tribunal Federal, num mandado de segurança 22164 de São Paulo, publicado no Diário da Justiça de 17 de novembro de 95, pode voltar comigo, olha aqui, vem comigo, também o Supremo Tribunal, nesta ocasião, em 95, já também entendeu que se tratava de um direito fundamental de terceira geração. Então observe que esse mandado de segurança teve como relator o ministro Celso de Mello, que em voto lapidar conclui que o meio ambiente é direito fundamental de terceira geração, porque envolve solidariedade, que é um valor, e fraternidade, que é um valor fundamental para a preservação ambiental. Vamos para a tela mais uma vez? Olha lá. Aquilo que eu tratei com vocês agora há pouco, a respeito do bem de uso comum do povo, ó, interesse difuso. Veja que eu não sou proprietário, mesmo não sendo proprietário, eu tenho interesse na preservação do meio ambiente. A titularidade é coletiva, meta individual ou transindividual. Vem comigo aqui, ó. É importante mencionar nesse momento, quando se trata de bem de uso comum do povo, é importante dizer que é um interesse aberto, como eu disse agora há pouco, interesse difuso, meta ou transindividual. Meta ou transindividual. Titularidade coletiva, isso é importante, titularidade coletiva. Então, quem são os titulares do BEJA? Quem são os titulares do bem jurídico ambiental? Qual é o bem jurídico ambiental? Meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quem são os titulares? Titularidade coletiva, titularidade trans ou meta individual. Isso é muito importante para a nossa prova da FGV. Bem de uso comum do povo, titularidade difusa, titularidade aberta. Por isso que você, querido aluno e querida aluna de todo o Brasil, está anotando aí no seu caderno. Titularidade rima com coletividade. Opa!